Boa tarde a todos. Olá, olá, olá. Olá, boa tarde. Esperar a galera ir chegando. Como estamos? Tranquilo? Boa. Falei, tranquilo? Boa, João, Guilherme, Stephanie. Tudo certo? Só esperar a galera ir chegando. Deixa eu abrir aqui já. Bom, vou fazendo aquela revisãozinha enquanto a galera vai entrando, né? O que a gente discutiu na aula passada. Semana passada foi. Deixa eu ver. Foi feriado, né? Deu uma descansada merecida. E agora a gente segue. Então a gente estava começando a discutir sobre energia, né? Na aula passada, falando sobre trabalho, né? Então é importante a gente relembrar, né, os conceitos. O trabalho é um nível de energia, é um tipo de energia que surge por meio de um deslocamento. A aplicação de uma força, né, que resulta em um deslocamento. Bom, aí beleza. E aí, só para eu ficar de olho aqui, se alguém tem querendo entrar. Boa tarde, professor. Boa tarde. A gente discutiu, né, que para nós o trabalho que vai surgir é o trabalho de uma força constante. Tá? Eu vou falar sobre o trabalho de uma força variável, mas não tenho recordação até de ter saído, né? Agora começaram a sair as primeiras informações sobre o processo do IFES. Daqui a pouco deve sair o edital. Se já não saiu, acho que não saiu, não. Ivete. Daqui a pouco deve sair o edital. E, e, de certa maneira, o que a gente tem, né? Tem base de dados. Na base de dados, sempre que caiu o trabalho, de alguma forma, caiu o trabalho de uma força constante. Tá? Então, sai em dezembro, o Giclito falou com a gente, começou a sair alguma coisinha, né? A gente já tem uma ideia de data de prova, mais ou menos. Não tem nada marcado, mas a gente já começa a poder ter uma ideia das coisas, né? Até então, umas 2 semanas atrás, a gente estava meio no vácuo aí, né? De informações. Então, é importante, né? Ao longo desse tempo, a gente vai estar junto aí nesse processo, é não virar a chavinha totalmente quando virar o ano, né, gente? Infelizmente, vai ter que estender até o ano que vem, com certeza, e todo esse processo de estudo e tal, mas é importante a gente não virar a chavinha, não deixar de se esforçar, né? Porque eu entendo que está todo mundo cansado, né? Eu também estou bem cansado, mas a gente vai ir com 100% de energia até o final do ano, dar aquela descansinho do Natal, Réveillon e volta em janeiro para continuar fazendo exercício, estudando, treinando, até provavelmente até o fim do ano. Não, provavelmente não. Até o fim do ano a gente já acabou o conteúdo, então janeiro ou o período que a gente tiver aí vai ser só de treino, exercício, prova antiga, criando questões novas, para a gente chegar lá tinindo. Bom, então o trabalho, isso aí, vamos até a semana na prova. Em geral. É porque né, é uma situação atípica esse ano, eu não vou te afirmar, isso é com o Gicleito. Mas se for pegar por todos os anos, a gente já conversou um pouco sobre.
A gente está esperando ter uma data para poder definir bem essas coisas, né? Então, eu vi, Lucas, ou alguém, outra pessoa viu. Ah, talvez eles iriam sortear? Isso eu não fiquei sabendo, não, cara. As vagas? Olha, se realmente saiu na Gazeta, depois eu vou dar uma lida. Deixa eu até abrir aqui. Que doideira. É, rapaz, loucura total. Mas eu acho muito difícil, tá? Porque é um processo seletivo, cara. O IFES é um instituto federal, então, coronavírus, prorroga a suspensão de aulas até 3 de abril. Ah, isso aqui é do começo do ano, não. Quero últimas notícias do IFES aqui. É, contrato, professor substituto, ó, quem dera, hein? Ou podia eu. Tô sempre de olho, né? Mas. Depois, se vocês tiverem essa reportagem, vocês me mandam. Aqui eu botei na Gazeta Online, assim. Ah, tá na página inicial, que sou burro mesmo. Calma aí. Contra a aglomeração, IFES não descarta usar sorteio na seleção para 2021. Cara, isso aqui é muito. Sim, para mim é muito doideira. Eu tenho que pagar para ler. Né? Tá aqui, mas eu tenho que. Eu tenho esqueminha, né? Deixa eu. A gente dá uma olhada juntos aqui, mas eu vou falar com o Gicleito também. Eu acho que é impossível, tá? Não vou dizer que, é, que não vai acontecer, mas eu acho bem improvável, bem, bem, bem improvável. Já está confirmado. Ah, o Mato Grosso já está confirmado? As pessoas se dedicam, aham, já adiado. Ele está discutindo. Eu acho que não faz nem sentido isso aqui, tá? Não faz nem sentido. Bom, eles estão discutindo, né? É uma possibilidade, mas sim, não tem possibilidade. Eu acho muito difícil, né? Mas, enfim, a gente nunca deixa de surpreender com essas coisas, né? Eu acho que fazer um sorteio seria muito louco, cara, porque vai ter um Enem algumas semanas antes. O Enem é uma escala muito maior, né? Então, se dá para fazer, nem dá para fazer o processo seletivo do IFES. Bem menos alunos. Bom, vamos lá. É, vamos seguindo. A gente não vamos pensar muito sobre isso ainda, né? Tem que ter mais coisas concretas, né? Eles estão discutindo a possibilidade, mas realmente não tem nada muito certo, né? Mas, pô, tem que ser muita sorte, né? Porque são muitas pessoas, sei lá. Eu acho que é meio. Não, meio não, completamente injusto. Enfim, o trabalho, então, né, é uma energia fornecida. Exatamente, também nunca ganhei nada. É uma energia fornecida para um corpo ao
realizar o movimento, né? Então, quando eu boto um bloquinho para se movimentar, quando eu boto um bloquinho para se movimentar, consequentemente, eu estou fornecendo um nível de energia para ele. Aí a gente discutiu um pouquinho sobre a, essa força, quando ela não atua na mesma direção do deslocamento. Então, um pedaço da força é responsável pelo deslocamento e o outro pedaço não atua no deslocamento. Então, de certa forma, a gente tem que fazer uma decomposição vetorial, né? Por isso que eu falei lá atrás. Novamente, grande maioria dos casos vai estar inserido nos três casos especiais aqui. O trabalho a favor do movimento, o trabalho que não influencia o movimento, né? No caso, a força que não influencia o movimento, e uma força contrária ao movimento, né? Ah, trabalho motor, trabalho nulo e trabalho resistente. Aí, tela branca. Deixa eu só liberar aqui a entrada. Aí eu falei como o trabalho a gente pode calcular por gráficos, né? Então, o trabalho é numericamente igual à área abaixo, né? Sob uma curva. Basicamente, uma curva não precisa ser curva, né? Todo gráfico a gente pode chamar de curva, tá, gente? Por isso. Mas sob um gráfico. Sob em relação ao eixo X, é importante falar isso, tá? Por exemplo, né, eu fiz aqui um mini exemplozinho em que eu tenho uma parte da força que é positiva, consequentemente está a favor do movimento, e uma parte da força que é negativa, que está contrária ao movimento. O trabalho total é o trabalho motor menos o trabalho resistente. Ok? Então, a partir disso, o que a gente vai ter? Né? Algumas definições de trabalho. Por exemplo, aqui, o trabalho da força-peso. Vamos lá, um corpo para cair. Professor, o trabalho total pode dar um número negativo? O trabalho total pode. Pode. Por exemplo, se a minha força negativa for maior do que o motor. Aí, por exemplo, aqui, o cara ter uma força de 10 newtons aplicado sobre ele não quer dizer que ele estava parado e a força começou a agir. Ele poderia já ter uma certa velocidade, ter um nível de energia e eu fornecer mais. E depois eu tiro mais do que eu forneci. Né? Então, o trabalho ele pode ser negativo. Em geral, é raro, mas pode, o trabalho total. É raro aparecer questões com trabalho total negativo. Por exemplo, um corpo ele tem uma velocidade muito alta. Não, tem uma velocidade qualquer. E só a tua força de... Professor, Oi, vai ser negativo quando tipo, atrapalhar o movimento, né? é isso. Exatamente. Um corpo, por exemplo, que tem velocidade constante, tá? E aí, se ele tem velocidade constante, ele não tem uma força resultante sobre ele. Então, não está havendo trabalho sobre ele. Aí ele tem uma velocidade constante, de repente ele começa a andar num local onde tem atrito. Todo o trabalho que agiu sobre ele é trabalho resistente, né? Porque antes não tinha trabalho. Então, o trabalho total é negativo. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, bom, pode sim, pode ocorrer. Tá? Bom, uh, aí o trabalho é força-peso. Um corpo, se eu solto ele de uma certa altura, aqui, só acabar meu café, senão ele vai gelar. Se eu solto ele de uma certa altura, por que ele cai? Por que ele cai? Gravidade? Por que existe a gravidade? Porque, assim, novamente, a gente pode melhorar essa fala no sentido de a gravidade é uma quantidade, é um número que
que fornece a interação com a superfície terrestre, né? É um número. Mas não é a gravidade que puxa o corpo. Quem puxa o corpo? Quem puxa, né? Tô falando puxa, quem cria essa força aqui. Ó. Peso. Isso aí. O peso é a força pelo qual a gravidade atua. Opa, melhoramos, né? O peso é a força pela qual a gravidade atua. Deixa eu liberar aqui. Agora, por que que existe força-peso? Por que tem uma força-peso? Professor, Aí viramos, por que que tem a gravidade? Porque tem a força-peso. Quem falou? professor, Diga, eu, Davi, diga. é... e se caso tiver pesos diferentes? Calma aí que deu uma abafada. Como é que é? E se caso tiver pesos diferentes? Pesos diferentes? Como assim? Igual, um isopor, um pedaço Ah, de isopor e uma densidade. pedra, entendeu? Densidade. Acho que a palavra que você está procurando é densidade. Tipo, é, já vou falar aqui no chat. Por exemplo, algo mais denso do que outro tende realmente a cair mais rápido, né? Mas não por causa da força que está agindo, tá? 1 quilo de penas e 1 quilo de ferro, a massa é a mesma. Os dois na mesma é, estão na mesma interação gravitacional. Vamos dizer assim, mesma altura, aí eu tenho 1 quilo de pena, 1 quilo de ferro. A densidade do ferro é muito maior que a densidade das penas. Eles vão cair juntos? Não. Quem cai primeiro? O ferro. Por causa da força? Não. 1 quilo m vezes a gravidade, que é 10. A força que vai atuar nos dois é a mesma. Agora, o que que vai definir a resistência do ar? A resistência do ar vai definir quem vai cair primeiro. Quem tem mais densidade consegue quebrar melhor a resistência do ar e consegue cair primeiro, né? Chegar ao chão primeiro. Eu mostrei até o vídeo para vocês. Na numa câmara a vácuo, isso, onde não tem resistência do ar, se eu soltar um martelo e uma pena, eles caem ao mesmo tempo no chão. A densidade do martelo é muito maior que a densidade da pena, a massa do martelo é muito maior que a massa da pena. Então, tranquilo, Gabriel, de boa. Então, chumbo. Você pode ter diversos, assim, não tem diferença, tá? Se você retira a resistência do ar, você não tem relação de massa. Os dois caem ao mesmo tempo. Vamos lá. Professor, Oi. então é tudo por causa do ar, porque senão os dois cairiam ao mesmo tempo? Sim, É isso? exatamente. É isso aqui. É um experimento simples que vocês podem fazer. Eu vou parar de apresentar a tela para ficar maior. Deixa eu ver como é que eu boto minha. Em vídeo. É isso. Só para eu me ver aqui rapidinho. Uma folha só de papel. E aí, se vocês soltam, ela vai dar uma flutuada, né? Vou pegar essa folha de papel, botar embaixo do meu livro aqui. Eu vou botar na minha perna para não fazer muito barulho, né? Olhem como é que a folha vai cair. Fez barulho. Cai junto. Cai junto. Porque o livro consegue quebrar a resistência do ar. Vou botar mais do alto aqui. Vou botar da mesma altura. Professor, e se a folha estiver em outra posição, por exemplo, na vertical? Sim. Cai mais rápido. Porque ela consegue quebrar melhor a resistência do ar. Por exemplo, né? A mesma massa, não arranquei nenhum pedaço dela. Porém, se eu soltar, ela cai bem mais rápido também.
Você vê que aí a densidade influencia. Quem tem mais densidade, porque a massa da folha estava nessa área, agora está nessa aqui. Então a densidade influencia por causa que ela consegue quebrar melhor a resistência do ar. Assim como o caso de eu botar o livro embaixo. O livro embaixo ajuda também a quebrar a resistência do ar. Deixa eu botar para compartilhar novamente. Agora, do que falaram, né? Por que que cai? Porque existe a Terra embaixo da gente. Simples. Se eu estou solto no espaço, eu solto meu controle aqui, ele vai ficar aqui, sem nenhuma ação agindo sobre ele. Ele não vai se movimentar, né? Muitas vezes você vê em estação espacial, tem vídeos de astronautas que eles vão lá falar, eles estão segurando o microfone, eles soltam o microfone. Claro, quando eles soltam, eles fazem uma forçazinha, faz isso aqui que é maior, o microfone ele dá uma mexidinha, assim. Mas não é nada de ele sair caindo pro chão. Então ele está falando, aí ele vai lá, solta o microfone fica. Então, mais profundamente, quando eu solto uma bolinha aqui dessa altura, ela só cai porque existe a força sobre a Terra embaixo dela. E aí vem tudo que vocês falaram. Porque existe a Terra sobre ela, e quem falou? O Lucas falou por causa da atração do núcleo da Terra. Sim, é a última instância, né? E aí, por causa da atração do núcleo da Terra, existe uma força chamada peso, que aí falaram aqui também, né, Guilherme? Ah, a Ana falou de forças. Então, por que existe a atração? Exatamente, porque existe a atração da peso, da força peso, a gente sofre uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, você vê que é um caminho. Existe a Terra cria uma atração gravitacional sobre nós, que surge através da força peso, e a força peso faz com que surja uma aceleração da gravidade. Então, uma pergunta simples, né? Pô, por que que cai? Não é tão simples assim. Se a gente for avançando, fica mais difícil ainda. Logo, a Terra realiza trabalho sobre essa bolinha. Porque se não tivesse a Terra, ela não ia cair. Então, porque há a Terra, a bolinha cai. Logo, a Terra realiza trabalho por meio de uma força peso. Então, o trabalho da força resultante aqui, né, o trabalho é força vezes deslocamento, então a bolinha cai por causa da atração que o núcleo da Terra exerce sobre todo mundo aqui na superfície. Sobre tudo, né? Isso aí. Então, o trabalho vai ser força resultante, que aqui no caso eu não botei atrito nem nada, então peso só, vezes o deslocamento, que é a altura. A força-peso a gente calcula por mg. Deixa eu dar um zoomzinho, ficar melhor para ver. A gente calcula por mg. Então, o peso é mg vezes h. Esse é o trabalho que a força-peso exerce sobre um corpo. Quando ele está caindo, a Terra está cedendo energia para ele. Quando ele está subindo, a Terra está tirando energia dele. Então, o trabalho ele é positivo na queda e ele é negativo na subida. Tá? E importante, né? Se eu for calcular o trabalho, é massa vezes gravidade vezes altura percorrida. Ora, se eu tenho a mesma massa que percorre uma mesma altura em três caminhos diferentes, o trabalho da força-peso é o mesmo. O trabalho da força-peso não muda. Isso me mostra que o trabalho da força-peso não se importa com o trajeto. E aí, se eu fizer isso aqui, ó, vou me movimentar, deixa eu pegar minha canetinha. Vou fazer uma movimentação em que essa rampa vale H. Eu fechei o negócio? Depois eu abro. Pause chat. Depois eu acho. Não invite não.
Ah, apareceu. É bom que aparece aqui quem está querendo entrar, fica mais fácil. Então, se ele vai cair, né, sei lá, tem uma bolinha aqui que ela vai passar por uma rampa. A força peso, ela atua sempre diretamente para baixo, apontando para o centro da Terra. Enquanto se há uma bolinha que está na mesma altura, né? Bolinha idêntica. Está na mesma altura aqui. A força-peso vai atuar da mesma forma. Isso. Ou seja, o trabalho aqui será idêntico para a Terra tirar essa bolinha daqui e botar até o chão, e para a Terra tirar essa bolinha daqui e botar até o chão. O trabalho é o mesmo. M, G, H. Então, não importa o deslocamento que eu faço, né? O trajeto ou a trajetória, né? Não importa. Tá? Para força-peso, não. Bom, Professor, rapidinho. Qual cairia primeiro, no caso? As duas cairiam do mesmo tamanho, do mesmo jeito, no mesmo tempo, ou uma cairia mais rápido que a outra? então, uma cairia mais. Depende do tamanho dessa rampa aqui, na verdade. Se eu estiver falando que, porque a rampa pode estar mais ou menos inclinada, né? Tipo, da mesma altura, a rampa fazer isso aqui. É a mesma altura, só que ela é maior. Se a rampa tiver o mesmo tamanho de H, né? Então, todos aqui têm o mesmo tamanho, cai ao mesmo tempo. Cai ao mesmo tempo. Mas se a rampa estiver mais inclinada, e com certeza vai demorar mais, né? Quanto mais inclinada a rampa, você vê que a altura é a mesma que ele vai percorrer. Mas quanto mais inclinada a rampa, mais demora. Com certeza. Tem um experimento, cara, eu vi esse vídeo muitos anos atrás, nunca mais achei que é um experimento que eles fazem isso. É tipo isso aqui. Ô, professor, Oi? mas não tem a conservação de energia, que é quando que não importa, ele vai cair do mesmo jeito e com a mesma energia? Não, calma aí. Do jeito que você falou, o final, ele não importa. Tipo, não importa onde ele cai, se ele tiver na mesma altura, se ele cair de lado ou de frente, vai ser a mesma energia por causa dessa lei de conservação de energia. Não vou dizer isso, não. Na verdade, é, você tem diferenças, tá? A energia como um todo se conserva, mas dentro dessa conservação você pode ter diferença. Tipo, se ele tem 100 joules aqui, 100 joules aqui, no final ele tem que ter 100 joules, só que não do mesmo tipo de energia. Por exemplo, essa bolinha ela pode cair no chão e essa outra bolinha pode cair numa mola. Ao final, você vai ter um tipo de energia aqui desse lado que é diferente dessa. Ainda assim, a energia total tem que se conservar. Eu nunca mais achei, velho. Eu tenho que procurar, eu não sei o nome desse experimento, eu nunca mais vi. É, tô caçando aqui, que é um experimento que é tipo esse desenho que eu fiz. Eu tô olhando aqui no YouTube ver se eu acho. Mas eu não acho que eu vou achar. Enfim, se eu achar mais pra frente eu mostro. Que é tipo esse aqui, o experimento. Ele pega três bolinhas, né, num ponto A e faz três caminhos diferentes. E aí, se eu não me engano, é desse estilo. Ela faz uma voltinha mais torta assim, ela desce uma em linha reta e ela desce uma meio curvada para baixo. E aí, quando ele solta, as três chegam ao mesmo tempo. Para demonstrar realmente isso. Só que aí é toda uma relação que tem de igualdade de caminho mesmo, né? A trajetória é diferente,
porém a distância percorrida é a mesma. Caraca, velho. Eu não tô realmente achando. Eu nunca mais vi esse vídeo. Ô, professor, Oi. então quer dizer que quando a gente pega e passa por duas ruas que dão no mesmo lugar e a gente escolhe passar por uma que para nós é aparentemente mais rápida, a gente passa pela mesma distância? Se você, tipo, você tá num, sei lá, né, num negócio triangular, retangular. Você quer chegar aqui. Se você tá aqui, meio que tanto faz. Dependendo de outros fatores, né, meio que tanto faz. A distância que você vai percorrer é a mesma. Agora, tem outros fatores, né? Por exemplo, às vezes essa ruazinha aqui que você vai pegar, ela tem uma curvinha mais suave aqui, que você não precisa reduzir tanto. Aí tem N fatores, né? Então tudo depende. Aí você tem uma curvinha mais suave aqui, aqui você tem que dar uma freada mais brusca, enquanto aqui você pode fazer com uma velocidade maior. Então esse é um pouquinho mais rápido. Mas isso é tudo, em geral, uma questão de percepção só. Tá? Eu não achei. Rick. Eu queria muito ver esse experimento, que ele é muito legal para demonstrar isso. Só que realmente eu nunca mais vi esse experimento. Eu vi um vídeo, não sei nem se era YouTube, se era. Não, era YouTube, era YouTube. É, conservação de energia mecânica, de looping e tal, tem vários. A gente vai falar sobre o looping, mas já rodei aqui quase o tudo todo. Deixa eu botar trajetória, energia, só para ver se eu acho. Aí dá uma travada aí. Energia, a última pesquisa, forças conservativas, tal. É, não achei não. Enfim, acontece, né? Mas esse aí realmente eu não acho, cara. Eu não acho esse vídeo em lugar nenhum. Procurei igual um doido. Tem anos que eu procuro esse vídeo. Eu nunca mais vi um experimento desse assim. Enfim, vamos lá. Mas tá falando, né, nesse caso, se esses tamanhos forem iguais. Não, tô viajando, foi mal. Tamanhos forem iguais, o caramba, porque olha só. Aqui, se a gente tirar atrito dos dois casos, se a gente tirar o atrito, olha o que acontece. Você não tem atrito, a única força que atua é a força-peso. Consequentemente, né, para uma altura H, e aí eu posso assumir que essa daqui também, esse tamanho é H, não tem problema não. Consequentemente, você vai ter uma aceleração maior. Aqui, a força-peso faz o movimento acontecer, porém não é 100% dela que faz o movimento acontecer. Tá? É um pedaço. É igual lá quando a gente decompõe. Aqui a gente pode decompor também uma força. Vou botar de branco mesmo. PY e PX. Não, eu que viajei bonito aqui. Tava pesquisando o vídeo e falei sem pensar. Então, olha só. Você tem um pedaço PX que faz um tamanho H, que percorre um tamanho H, e você tem uma força P que faz com que ele percorra um tamanho H. P é maior do que PX, né? Porque isso aqui é um pedaço da força-peso. Então, se é um pedaço, com certeza o peso total é maior. Se P é maior que PX, eu não vou fazer decomposição porque a gente não estuda plano inclinado, tá? Mas o que eu posso falar é que a aceleração aqui é maior do que a aceleração x. Porque se a massa é a mesma e eles estão descendo aqui, a aceleração desse cara vai ser maior do que a aceleração desse. Se a aceleração de um é maior do que de outro e eles percorrem a mesma distância,
com a mesma velocidade inicial, quem vai chegar primeiro? Esse cara. Por mais que a distância seja a mesma. Viajei no que eu falei lá. É porque tem um caso específico aqui, por exemplo, em que aqui, ó, não é uma descida reta da bolinha. Ela vai fazer 3 caminhos diferentes para um ponto que não é uma reta. Tá? Por exemplo, qual que é o mais rápido aqui? O mais rápido é a bolinha cair direto para o chão. Mas ela está saindo do ponto A e vindo para um ponto B na diagonal. Aqui, ela chega junto nos 3. Aqui ela chega junto nos 3. Tá? Aqui eu viajei no que eu falei. Não chega aqui. Quem vai chegar primeiro é quando ela cair direto. Foi o Davi que tinha perguntado, né? Desculpa, Davi. Eu estava procurando o vídeo e falei isso, meio que você pensar. O que é isso? Será que achei o nome do experimento? Brachistochrona. Caraca, eu acho que é isso. Deixa eu procurar. Caraca, achei. Nossa, que sonho. Aqui, Brachistochrona e Tautochrona. Não sabia que era esse o nome. Vou mostrar para vocês. Cara, que emoção, velho. Tô há anos procurando isso. Aqui ele bota até. Aqui tem dedução, mas é nível superior e tal. Aqui ele bota uns experimentozinhos. Ah, legal. Vamos ver junto, né? Primeiro React aqui ao vivo, que eu também nunca vi. Aqui na USP e tal. Aqui ele bota uma linha reta, uma linha um pouquinho mais curva e um pouquinho mais. E a linha mais curvada ainda. Caraca. Eu só. Desculpa. Vou tirar o som para não ficar muito alto. Aí essa daqui que tem a curva maior. Aí, de novo, é um caso diferente do que eu desenhei, tá? Só para deixar claro. Aqui. Peraí. Aqui é por cima, é meio retinho e por baixo. No experimento, vou trazer de novo para a tela. No experimento, é uma reta e 2 curvas. E aí a gente viu o resultado. Por que essa daqui mais curva chegou primeiro? Porque ela ganha uma aceleração muito maior do que essas duas aqui no seu início. Tá? Então aqui é quase, você vê que é quase uma queda, né? Como eu falei, a queda sempre vai ser primeiro, ela vai chegar primeiro. Mas aqui ela ganha no início dela uma aceleração muito maior. Ó. Quase como uma queda livre. E isso dá vantagem para ela no final. Você vê que a linha reta, ó, ela é a última a chegar. As duas já chegaram e a linha reta ainda está aqui. Então, eita. Solução do problema da Bastócrona. Caraca, nunca vi esse nome. Descobri agora esse nome. Aqui é de engenharia mecânica. Ah, legal. Aqui eles fizeram também. Acho que é o mesmo caso, né? Vamos para demonstração. Caraca, Brachistochrona. Rapaz, ó, esse daqui você vê. É uma linha reta quase e depois ela vai inclinar. Com certeza essa vai chegar primeiro. Aqui eles estão contando todo o processo, legal, depois eu assisto. Aqui, né? Isso também não é um problema muito para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. Bladesnell? Nem sabia que Bladesnell estava envolvido nisso, mas tudo bem. Comprovação prática. É aí que a gente gosta. Bem, então calma. Por que essa daqui não chegou primeiro? Eu já não sei. Agora eu vou ter que ver o vídeo lá, porque tecnicamente deveria chegar. Eles devem explicar. Porque como eu nunca vi esse nome, eles devem estar explicando alguma coisa, mas eu não vou parar para ver, né? Fazer um react mesmo. Então, por que é essa daqui? Tá. Pera aí. São diferentes também, né? Qual que é que eu vi primeiro? Acho que foi. Então, ó, por exemplo, essa em linha reta chega por último. Então, eles devem estar montando de formas. Cara, isso aqui
eu nunca vi o nome, né, desse. Eles devem estar montando de formas diferentes. Você vê que essa daqui, essa é a Blackstock, né? Essa curva chega primeiro. Provavelmente a Blackstock é a curva mais otimizada, né? Que percorre essa distância em menor tempo. E aí, por isso que tem demonstração. Pô, depois eu vou até ver, caraca. Da UFF. Realmente, cara, eu procurei. Ah, isso. Ah, exatamente. Então é isso mesmo. É a montada de uma forma. Então, se vocês quiserem procurar aí depois, a tal crótona também. Caraca, vivendo e aprendendo, né? Deixa eu mandar para geral. Pra vocês. Geral. Professor, a fórmula de trabalho é tal, igual trabalho da força-peso. Tal é igual a P vezes H. Isso é o trabalho da força-peso. Aqui. Trabalho geral é força resultante vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que para nós não deve surgir muito. Tá? Bom, o trabalho da força elástica, por outro lado, ele é um trabalho que surge a partir de uma movimentação em cordas elásticos, né, em molas, em que você aplica uma força sobre, né, então, por exemplo, aqui você tem a sua mola em repouso, né, a força elástica aqui é igual a zero, deixa eu aumentar, e aí eu vou e puxo esse corpo que está preso à mola, puxei. Quando eu puxo esse corpo que está preso à mola, você gera uma força elástica contrária para puxar esse corpo para a posição de equilíbrio novamente. Quando eu solto o corpo, então, a força elástica atua gerando um deslocamento no corpo. Esse deslocamento passa do ponto de equilíbrio e vem até um outro ponto aqui, que a gente pode chamar de ponto mínimo, né? Aqui é o ponto máximo e aqui é o ponto mínimo. Quando ele chega no ponto mínimo, a força elástica muda de sentido. Agora, é importante ressaltar, aqui, se a gente lembrar da fórmula de força elástica é igual a K vezes delta X. A gente lembra, né? Que é a força máxima. Quando o X, por exemplo, aqui o X é 10 centímetros. Então, quando o X é 9 centímetros, a força elástica diminui seu valor. Quando a força é 8, quando a distância é 8, 7, 6, quando ele passa na posição de equilíbrio, nesse instante aqui, a força elástica é zero. Por mais que ele tenha velocidade, porque aqui a mola está no seu comprimento natural. Mas como ele tem uma energia acumulada, ele passa da posição de equilíbrio, até que surge uma força elástica contrária. Então a força elástica ela aumenta, aí ele vamos lá, aumenta, aí ele volta, diminui, zero, aumenta, só que no sentido contrário, até o máximo, diminui, zero, aumenta, então ela fica assim, oscilando dessa forma. Professor, Oi, o X é a deformação da mola? o delta X é. O X0 é a posição de equilíbrio, e aí eu poderia chamar aqui de X1, X2, uma posição qualquer. O delta X é a deformação imposta na mola. Isso aí. Eu peguei aqui, é porque a gente tem que escolher um referencial. Então eu peguei o centro do corpo. Tá? Mas você pode escolher a ponta dele, o outro ponto. Enfim, é só um referencial escolhido. Né? Eu aconselho sempre a pegar o centro do corpo em estudo. E aí que tá. O trabalho da força elástica, então, é um trabalho variável, porque a força fica mudando o tempo todo, né? Tem hora que está 0, tem hora que está 10, tem hora que está 1, tem hora que está menos 5, menos 10. Então, ela fica variando. Se o trabalho de uma força elástica é variável, novamente, não surge muito para nós, mas trabalho de força variável só pode ser calculado por gráfico. Só pode ser calculado pelo gráfico. Então, aqui é uma representação, né? No início do trabalho, não.
Tranquilo, Gabriel. A gente, é porque o trabalho, ele é uma introdução à discussão de energia. Igual aqui, eu separei alguns exercícios para a gente dar uma treinada, né? Separei 4. Nem deve estar tempo de fazer todos hoje. Antes da gente entrar na energia, tá? E eu acho que a energia é uma complementação do que a gente está estudando aqui. Mas fica tranquilo, eu vou mandar hoje essa aula aqui para vocês, tá? Para vocês darem uma estudada, se quiserem e tal, fazendo exercício. E, e vou passar uma listinha também. Qualquer coisa na semana que vem eu volto, dou uma outra explicada. É, eu quero ir dando uma sequenciazinha, mas eu posso tirar uns 10, 15 minutos, faço um exercício, tiro uma dúvida, e a gente começa a energia. É bom. Tá? A gente está, não vou dizer que está com tempo, mas também não está corrido, longe de estar corrido. Então, fiquem tranquilos que eu não vou passar voando por trabalho, não. Tá? É bom que eu preciso que vocês entendam. Mas se você tiver algum ponto específico que não entendeu, é só para falar. Tipo, ou é geral. Não entendi nada. É porque também trabalho de uma força mecânica, trabalho mecânico, ele é, eu vou dizer, menos importante do que trabalho, por exemplo, tem o trabalho termodinâmico e o trabalho elétrico. Muito mais importantes do que o trabalho mecânico, tá? Muito mais. Ainda assim, a gente precisa saber, tá? Basicamente, vamos chegar nos exercícios. Eu só vou falar da força elástica rapidamente, do trabalho da força elástica. E fica tranquilo para falar que está com dúvida. Falo para você e para todo mundo, tá? Estou com dúvida, não estou entendendo. Mas eu vou mandar hoje a aula com os exercícios. Você pode dar uma olhada aqui, né? Vai ficar tipo um resumo, tentar treinar, trazer dúvidas. Isso aí, à vontade. Professor, Oi? você pode colocar sem ser o vídeo, você colocar os slides para não ficar vendo a aula, só entrar. Coloco, claro. Não, eu sempre boto. É porque esse da Legião Newton eu botei, né? Esse aqui eu acho que eu botei. Mas o do trabalho eu só não botei semana passada porque faltava força elástica. Para eu mandar já ele completo. Mas sim, pode ficar tranquilo. Hoje vai. Então, trabalho de força variável, a gente só calcula pelo gráfico. Não tem como calcular por fórmula. Por quê, professor? Ué, como é que eu vou fazer tal igual a F vezes D vezes o cosseno? Vou botar a fórmula completa, né? Mas o F fica mudando. Uma hora é 10, outra hora é 9, outra hora é 8, outra hora é 7. Como é que eu faço isso aqui? Então não tem como calcular por fórmula. Eu preciso achar uma relação geral. E o gráfico é a melhor forma de fazer isso. Ora, quando a mola está em repouso, ou mola em equilíbrio, a força elástica é zero. Mola em equilíbrio. Aí, ó, a força elástica, quando eu vou puxando o corpo até essa posição X, né, então aqui eu vou chamar de X, até a posição X, a força elástica ela vai gradualmente aumentando, 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 até que ela chega no máximo. Qual o valor máximo da força elástica? É K vezes X, ou K vezes delta X. Tá? É porque eu considerei ali no centro zero, mas, enfim. K vezes X, K delta X. Com isso, você gera uma curva, né? Uma reta aqui. E todo trabalho a gente pode calcular por gráfico, tá? Todo trabalho. Como eu mostrei aqui atrás. Aqui. O trabalho de uma força constante, ele dá um gráfico reto, retilíneo aqui, né? Não vai ter curva, não vai ter inclinação, porque senão o trabalho está mudando. Então, isso aqui podem ficar tranquilos. Agora, quando a gente tem um trabalho variável, a gente pode usar a mesma propriedade. Então, a área é de área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, a base é x, a altura é k vezes x, dividido por 2. A área, então, é k vezes x ao quadrado sobre 2, ou k delta x ao quadrado sobre 2.
Como a área é numericamente igual ao trabalho, o trabalho da força elástica é K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Tá? A gente vai ver que essa é a fórmula de energia potencial elástica, essa é a fórmula de energia potencial gravitacional. É a mesma fórmula. A gente, na próxima aula, vai fazer a relação do trabalho com essas energias, né? Então, isso aqui eu acho que eu não mandei, eu achei que eu tinha mandado, mas se eu não mandei, não tem problema não. Peraí, fiz física, aula, trabalho de uma força. Ah, não, eu já até mandei para vocês, inclusive, os slides, pô, já mandei. Tô até abrindo aqui. Deixa eu puxar, foi na aula de semana passada, de 2 semanas atrás. Deixa eu puxar aqui, ó. Aqui, ó, trabalho da força constante, tá tudo bonitinho, né? Vai com fundo branco, mas até do trabalho da força elástica eu mandei essa questão, tá? Então vamos lá. Beleza. Essa daqui, não, vou corrigir, já que eu mandei. Um bloco apoiado em uma superfície plana e horizontal, sob a ação de forças mostradas na figura, sofre um deslocamento de 20 metros. Dado G igual a 10, cosseno de alfa 0,80 e seno de alfa 0,60, nessas condições calcule o trabalho de cada uma das forças no deslocamento de 20 metros. Então ele tem uma força F, uma força normal, uma força peso e uma força de atrito. Então olha só, o trabalho da força F. F tem uma inclinação em relação ao deslocamento do corpo, né? Uma inclinação de ângulo alfa. Com isso, a gente pode lembrar da primeira fórmula ou fazer a decomposição, né? Então, a força que atua na mesma direção do deslocamento, deixa eu fazer aqui mais pequenininho, é um Fx, pronto, fica melhor para ver, né? É um Fx, e esse Fx, ele é o quê? Num triângulo retângulo aqui, ó, em que aqui é F, e aqui seria Fy, mas não me importa Fy por enquanto. Então, eu tenho que F vezes cosseno de θ, vamos lembrar do triângulo retângulo. Aqui faz 90 graus. Aqui, então, eu tenho Fx e aqui F. E esse é o meu ângulo alfa. Então, eu quero o Fx, que é o cateto adjacente, e eu tenho a hipotenusa, que é F. Vamos lembrar do SOHCAHTOA. Eu preciso usar cosseno. Eu quero o adjacente e tenho a hipotenusa. Então, cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente Fx sobre a hipotenusa F. Passo o F para cá multiplicando. Fx é igual a F cosseno. Ali eu botei de θ, né? Cosseno de alfa. Ó, botei de θ aqui também. Cosseno de alfa. Ah, professor, só aplicar a fórmula? Tá aqui eu demonstrando de onde sai aquele valor da fórmula, tá? Porque a gente não pode depender de gravar todas as fórmulas. Vezes o deslocamento. Então, eu tenho esses valores, né? O trabalho da força F. F vale 30. Cosseno de alfa, ele me falou que é 0,8. E o deslocamento é 20 metros. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 8, 24, 480, né? Joules. 480 joules. Esse é o trabalho da força F. Ele quer o trabalho de cada uma das forças. Então, vamos lá. Qual que é o trabalho da força normal?
normal vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Ou, no caso, agora eu vou botar θ, né? Mas se a movimentação do corpo está aqui na horizontal e a normal atua na vertical, no que a normal influencia a movimentação do corpo? Acho que nada, né, professor? Porque ela e o peso já dá zero. Exatamente, nada. O trabalho da força normal é zero. Só vai trocando F por N ou por P e outras questões? Nesse caso, sim. Só que aí, vamos lá. É porque, vou voltar para a fórmula que estava. Que olha só, N eu não sei o valor. Eu sei que é igual ao peso, né? Então 50. Eu vou fazer essa com cálculo e a outra eu faço assim. Então, 50 vezes o deslocamento, que é 20. Qual que é o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força normal? Aliás, qual é o ângulo entre o deslocamento e a força normal? ,90 graus. Certo? Quanto que é cosseno de 90? Vocês sabem? Cosseno de 90, cosseno de 30, 45, 60, vocês sabem, né? Tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cosseno de 90 é zero. É zero. Por isso que eu não estava fazendo a conta, porque aí exige vocês saber quanto que é o cosseno de 90. Que muitas vezes eu sei que no nono ano vocês ainda não sabem. Né? A gente aprende isso melhor no médio, se eu não me engano. Depende, né? Varia. Isso. Então, o trabalho da força normal, tem gente que já aprendeu, às vezes vocês já viram e não lembram. 0 vezes 20 vezes 50 dá zero. Aí. Agora, precisa fazer conta? Se você sabe a teoria, não. Porque se você sabe que a normal ela é perpendicular ao deslocamento, ela não influencia na forma de dar energia para o deslocamento. Então, você nem precisa fazer essa conta. Tá? Assim como o trabalho da força-peso. Quanto que é? Ué, peso não influencia no deslocamento, eu nem preciso fazer cálculo. 0 joules. Agora, a força de atrito influencia, né? Ela atrapalha. Então, o trabalho da força de atrito é. Aí você pode fazer bonitinho ou não. A força de atrito, como ela está contrária à força Fx aqui, que eu usei, eu já posso ela usar negativa. Para você não ter que usar ângulo. Qual que é o cosseno de 180? Quem sabe? Cosseno de 180 graus. Pois é. Então, por que vocês não sabem é porque eu vou fazer dessa forma. Ou a maioria, né? Enfim. De novo, isso eu acho que fica mais sedimentado no médio. Por isso que eu evito ficar usando o ângulo com vocês, tá? E também não surge muito, não. Aqui é mais um treino. O trabalho da força de atrito, como a força de atrito ela é contrária, eu vou usá-la negativamente. Então, menos 14 vezes o deslocamento, que é 20. Isso dá menos... Não sei o que é cosseno. Coso não, cosseno. É cosseno de um ângulo θ. Então, 140 menos 280 joules, né? Então, a força de atrito tira 280 joules do sistema, que é
Na B aqui, o trabalho resultante de todas as forças aplicadas, o trabalho resultante, ele vai ser de todas as forças aplicadas, a soma de todos os trabalhos. 480 mais, eu vou botar aqui só para mostrar que também faz parte, mais 0, mais menos 280. O trabalho da força resultante, exatamente, 200 joules. Se ele te pergunta direto qual é o trabalho da força resultante, você não precisa fazer os 4 separados. Você pode primeiro calcular a força resultante, para depois fazer isso aqui. Só que eu acho que é mais negócio nessa questão, tá? Tem outras aqui, né? Mas. Professor, Oi. mas na primeira, essa questão aí que você fez, não poderia colocar todas as forças juntas, não? Então, você poderia calcular a força resultante. O problema aqui é que se você calcula a força resultante, vai surgir um FY desnecessário, né? Porque você tem que decompor. Deixa eu ampliar aqui. Você tem que decompor a força F. Aí vai surgir um FY, FX, enfim. É que, na verdade, eu até falei que N é 50, mas nem é 50, tá? A gente nem sabe o valor de N. Agora que eu percebo. Tipo, professor, fazer o seguinte, você calculou tudo separado, é tipo, você pegar tudo e colocar tudo de vez, tipo, somar todas junto com a geometria também, aí não daria o mesmo resultado, não? Daria. Não, tem que dar. Porque se você calcula a força resultante, o trabalho da força resultante tem que ser o mesmo. Mas, nesse caso aqui, eu acho que ficaria mais complexo. Mas tem que funcionar. Tem que funcionar. Porque a normal tem uma força FY que atua aqui para cima também. Ó. Então é FY mais a normal que é igual ao peso. FY é 30 vezes 0,6 é 18, então a normal é 12. 12 não, desculpa, é 32. A normal é 32 newtons. Enfim, dá para fazer, tá? Se você fizer a força resultante aqui, FY com a normal anula o peso, no final você vai ter Fx menos Fat é igual à força resultante. Então, a força resultante, o Fx eu calculei, que é 24, né?